Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos, amigos, você que faz parte do corpo de Cristo, você que está nos assistindo pela primeira vez, meu muito boa noite e que Deus os abençoe. Desde já eu peço que você curta, comente e compartilhe este vídeo para que chegue ao maior número de pessoas possíveis. E se engane junto conosco para que possamos alcançar o número 1000 de inscritos no nosso canal. Todo esse material que nós temos disponibilizado aqui é exclusivo dos assinantes do nosso canal. Então, para que o YouTube possa fazer as indicações para mais pessoas, nós temos que alcançar o número 1000. Caso contrário, fica com essas poucas visualizações que nós temos, aí 70, 80, 100, fica nessa média muito baixa, muito pequena, das palavras de vida eterna que o Senhor tem nos dado e nos revelado. Então, como queremos que alcance o maior número possível e que o YouTube possa indicar ao maior número de pessoas, nós precisamos estar acima de 1000 inscritos. Então, conto com você. Compartilhe aí no grupo de amigos, de WhatsApp, grupo de WhatsApp, com a família e se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, ok? Então, conto com você, se você entende que aquilo que estamos aqui fazendo realmente pode abençoar a vida de pessoas. Hoje nós estamos em nossa célula online e eu louvo a Deus pela sua vida, eu aqui, você aí na sua casa, onde nós vamos estar finalizando o estudo do Apocalipse, um estudo específico sobre o arrebatamento da primícia. Nós já fizemos 2 vídeos, esse é o 3º vídeo, finalizando esse breve entendimento, é uma conclusão bem conclusiva desse entendimento que temos. Poderíamos falar muito mais, há muita referência, há muito assunto para falar sobre o arrebatamento da primícia, mas aqui queremos trazer essa conclusão, esse entendimento de forma simples e objetiva e de fácil compreensão, para que todos possam entender da onde que recebemos esta revelação, esse entendimento e esta compreensão, que há sim o arrebatamento, mas será o arrebatamento da primícia. Então esse é um entendimento, uma compreensão que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. Então, se você não assistiu, assista os vídeos anteriores, tem o número 1, o número 2 e esse é o número 3, que vai estar fazendo o fechamento dentro dessa ordem cronológica que nós, dos fatos que acontecerão do livro de revelações de Jesus Cristo ao apóstolo João. Então vamos lá, queridos? Bíblia em mente aberta, papel e caneta na mão e vamos para mais um estudo do Apocalipse, dando continuidade, finalizando então a 3ª parte do nosso estudo do arrebatamento da primícia. Então veja aí comigo esta imagem, arrebatamento da primícia. Veja agora então o significado dessas 3 palavrinhas muito importantes que nós falamos seguidamente nelas dentro desse estudo e elas nos apresentam verdades eternas, ok? Então leia ali comigo. Primazia, primeiro lugar ou maior importância de algo ou alguém, preferência, prioridade. Primazia, primícia, o que começa ou se apresenta em primeiro lugar. Prelúdios, a primeira parte de algo que deve ser reservada a Deus. Os primeiros frutos que são colhidos. E a palavrinha 3ª é o quê? Arrebatamento, que é o efeito ou a ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. Então essas 3 palavrinhas, elas norteiam o entendimento e a compreensão dentro desse estudo do arrebatamento da primícia. Então vamos dar uma recapitulada. Veja essa imagem, ó, primazia do coração. No primeiro vídeo nós falamos sobre isso. Primazia do coração, aonde? Na lei, isso, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 12, é onde fala ali que o Senhor é o nosso Deus e não há nenhum único Deus, que é para nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e que as suas palavras devem estar dentro do nosso coração. E isso é a primazia do coração na lei, aonde a orientação, o objetivo era sempre ter e estabelecendo no coração do homem a primazia, que Deus estivesse sempre em primeiro lugar, aonde? No coração, e não em atitudes apenas, aqueles rituais, apenas no estereótipo, mas sim no interno, de dentro para fora. Também vimos nos profetas, ali em Jeremias capítulo 29, versículo 1, 4 ao 14, onde Jeremias, dentro de todos os demais, ali concluindo apenas também nesse entendimento da primazia do coração, que ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós. O próprio Senhor falando também nessa questão da primazia do coração nos profetas. E também nos evangelhos, onde Jesus, ele enfatizou não somente uma vez, mas 3 vezes no evangelho de Mateus, capítulo 22, 34 ao 40, Marco 12, 30 e Lucas 10, 27, onde ele fortaleceu esse entendimento da primazia do coração.
Qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amar o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Então, primazia no coração. Veja essa próxima imagem ali, a origem da primícia. Falamos também sobre a origem da primícia, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 7. Todos conhecem a história desses dois jovens aí, ó. Veja essa imagem, esses dois jovens. Quem não conhece a história de Caim e Abel? Então Caim trouxe uma oferta, Abel também trouxe uma oferta. Só que Abel trouxe a oferta das primícias do seu rebanho. E Caim, depois de alguns dias, ou seja, não era primazia, não estava em primeiro lugar. Então ali foi instituído quem primeiramente primiciou sobre a face da terra, Caim e Abel. E nós vimos também na lei que daí foi instituído a primícia, ou seja, agora por força de lei, Deus pediu a Moisés, disse: Moisés, ensina o meu povo, por força de lei, eles vão exercitar a primícia, para que eles, através do exercício contínuo, eles entendam a essência e o objetivo deste entendimento, desta lei, desta maravilhosa e poderosa orientação da primícia. Lei da primícia. Lá em Êxodo 34, versículo 19 em diante, Levítico 2,14, Números 28, 26 e Deuteronômio 18, 1 ao 5, fala sobre a instituição da lei. Agora, por força de lei, todos eram obrigados a se apresentar ao Senhor com as suas primícias, em nunca chegar diante do Senhor de mãos vazias. Então, por força de lei, eles exerciam a primícia para, através do exercício, chegar ao coração o entendimento da essência da primícia. Passado isso, nós falamos no primeiro estudo também sobre esta imagem. Veja essa imagem, que a primícia ela se tornou uma das 7 festas do Eterno. Olha que lindo isso. Então, aquilo que era obrigado, alcançando o entendimento, alcançando a compreensão, agora se torna uma festa. Então, agora, se apresentamos ao Senhor como primícias nas festas da primícia, uma das 7 festas do Eterno, que está determinado isso, que todos deveriam se apresentar ao Senhor, nunca de mãos vazias, mas agora em forma de festividade, de celebração, lá em Êxodo 23, 14 e Deuteronômio 16, 16 e 17. Falamos também no primeiro estudo sobre tudo isso que nós falamos até agora, eram o quê? Sombras do que há de vir. Veja essa imagem aí, ó. Que Cristo era o corpo e todas as demais orientações, todos os demais que foi instituído na lei, tudo apontava para quem? Apontava para Cristo e a sua obra redentora. Para Cristo, que é o corpo de todas as coisas, e a sua obra redentora. Conforme Colossenses 2, 8 e 17 fala sobre isso, né? Hebreus 10, 1 ao 10 também, trazendo esse entendimento que a lei apenas era uma sombra dos benefícios que haveriam de vir, da obra redentora do Senhor. Tudo apontava para Cristo e a sua obra redentora. Fortalecendo que lá em João, capítulo 5, versículo 37 ao 40, Jesus fala aos escribas e fariseus, dizendo: olha, vocês leem as Escrituras e vocês estudam bastante as Escrituras porque vocês entendem ter nelas a salvação eterna, mas são elas, as Escrituras, que dão testemunho ao meu respeito. Contudo, vocês não me reconhecem. Então, o Senhor é a sombra das coisas, ou melhor, tudo no Antigo Testamento era a sombra do que haveria de vir. Quem que haveria de vir? Jesus Cristo. Então nós falamos sobre isso no primeiro estudo. Então se você não assistiu, assista. E no segundo estudo, né, no segundo vídeo, nós falamos sobre arrebatamento na Bíblia. Arrebatamento na Bíblia, veja essa imagem aí, arrebatamento da Bíblia, sendo que isso foi um tema que começaram a falar desde o século XIX, ali quando Scofield, ele disseminou, ele organizou esse estudo do arrebatamento. Então, foi a partir dali que começaram a falar sobre arrebatamento. Antes não se falava, então muitos teólogos dizem, os apóstolos não falam sobre isso, os pais da teologia não falam sobre isso, Lutero não fala sobre isso. Então um monte de gente não fala, mas por que não fala? Não falam porque não era o momento, não era a hora. Segundo o que nos diz as Escrituras, Daniel capítulo 12, versículo 4, diz que muitos nos últimos dias, somente no tempo do fim, é que seria revelado as últimas coisas. Então o anjo diz, Daniel, sela. Então muitos correrão para frente e para trás, ou seja, Antigo e Novo Testamento, porque ainda não havia se cumprido o Novo Testamento. Então vão para frente e para trás e a ciência vai se multiplicar, o conhecimento, o entendimento, a compreensão vai se multiplicar.
Então, agora é o momento. Por isso que se fala do arrebatamento a partir de 1900, mas, claro, dentro de um crescente entendimento. Não é a verdade absoluta, mas já vai apontando para que haja um despertamento, para que as pessoas estudem, vejam e comecem a receber revelação gradativamente a partir deste momento. Então, há arrebatamento na Bíblia? O que você acha? Nós falamos no segundo vídeo sobre isso. Se você não assistiu, assista. Sim, Enoque. Enoque foi o primeiro. Lá em Gênesis 5, 21, 31, onde Enoque foi arrebatado. Ele andava com Deus. E lá em Hebreus 11, 4, fala que pela fé, Abel, que primiciou, foi pela fé, que Enoque foi arrebatado pela fé e que Noé também foi guardado pela fé. Então, nós falamos sobre isso. Então, assista lá. Quem mais que foi arrebatado? Elias. Oxa, então, existe arrebatamento na Bíblia, sim. No Antigo Testamento, Elias foi arrebatado. Lá em 2 Reis 2, 1, 13, onde mostra que Elias foi arrebatado no redemoinho de fogo. Então, querido, assista a este vídeo. Quem mais que foi arrebatado? Sim, Moisés. Nós falamos que Moisés foi arrebatado. Lá no livro de Deuteronômio 34, fala da morte de Moisés. Lucas, capítulo 9, 29 e 32, nos mostra que Moisés foi arrebatado porque ele está junto com Jesus e junto com alguém que tinha sido arrebatado, Elias, o profeta do fogo, né? Elias está lá, Elias e Moisés, no Monte da Transfiguração, junto com Jesus, falando para Jesus. Por que nós temos esse entendimento que Moisés também foi arrebatado? Porque a Bíblia nos aponta, nos mostra, nos traz esses links, essas informações, essas interligações sobre a temática do arrebatamento. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 13 a 11, Judas diz, olha, Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés. E daí o que acontece? Lá em Lucas 9, 29, está lá, Moisés juntamente com Elias, porque ele foi arrebatado, ali ele está se apresentando junto com Jesus no Monte da Transfiguração. Sim, Jesus. Quem mais que foi arrebatado? Jesus. Então o arrebatamento existe. Pessoas são tomadas desta terra e levadas ao reino de Deus, levadas ao céu, sim, senhores. Quem? Jesus, claro, você já sabia. Lá em Atos 1,5 fala sobre isso, como ele subiu num corpo transformado. Apocalipse 1,3 mostra que ele descerá num corpo glorificado, né? Apocalipse capítulo 4 fala que Jesus tem os olhos como chama de fogo, o seu rosto brilha mais que o sol do meio-dia, ele está vestido de um branco puro, linho fino, então agora ele está num corpo glorificado. Quem mais que foi arrebatado? Sim, Paulo também foi arrebatado. Lá em 2 Coríntios 12, 2 ao 5, ele diz, foi arrebatado até o terceiro céu. E lá eu vi coisas e ouvi coisas inefáveis, ou seja, não me foi autorizado falar para vocês. Do que coisas são essas? Claro que nós sabemos que também são sobre os últimos dias, sobre o arrebatamento. Não foi a ele autorizado falar, mas sim seria a João, o evangelista João, o apóstolo João. E em 1 Coríntios capítulo 2, 7 ao 16, o apóstolo Paulo fala que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu e nem chegou ao coração do homem, é o que está reservado para aqueles que o amam. E somente foi revelado pelo Espírito, e nós vamos entender e compreender pelo Espírito também. Discernimos pelo Espírito e de ninguém somos discernidos. Só vamos entender e compreender e discernir pelo Espírito. Por que muitos não entendem o que nós estamos falando? Porque são carnais, não são espirituais. E porque outros entendem com mais facilidade? Porque se inclinam ao Espírito e menos à carne. Entendeu? Glória a Deus. Quem mais que foi arrebatado? Sim, João. Que cena linda essa aí, né? Do filme ali. E de fato aconteceu quando João foi arrebatado aos céus no Espírito, porque é o Espírito Santo que vai cumprir todo este propósito, essa maravilhosa ação de transformar os nossos corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. Lá em Apocalipse 1, 1 ao 12, João foi tocado por Jesus Cristo, não ressuscitado apenas, mas Jesus Cristo ressurreto, glorificado. Em Apocalipse 4, novamente, João tem toda aquela revelação do trono de Deus, maravilhoso. Então, no Espírito, João foi arrebatado. Quem mais que foi arrebatado ou será arrebatado? Nós temos essa informação. No segundo vídeo nós falamos sobre os convidados que aguardarão as bodas do Cordeiro. Preste muita atenção nisso. Se você não assistiu, assista, por favor. Estamos aqui fazendo um breve e rápido passagem sobre isso. Os convidados para as bodas do Filho do Rei. Lá em Mateus 22, onde o rei convida todo mundo,
os dignos, né? Aqueles que são escolhidos, venham para as bodas do meu filho. Não vamos, não queremos, temos muita coisa para fazer, coisa mais importante. Tá bom, não querem vir? Não tem problema. Aí ele manda convidar todo mundo. Quem é o todo mundo? Eu e você. Chama todo mundo, chamaram todo mundo. Encheu-se a mesa, encheu-se o lugar da festa. Então, de repente lá o rei está olhando, passeando e diz: ei, alguém está aqui sem as vestes nupciais. Sem as vestes nupciais. Como que você entrou sem as vestes nupciais? E ele emudeceu. Tirai-o ele daqui, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Ou seja, este momento é o momento somente para os chamados. Os escolhidos, os dignos, não quiseram. Porque ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas todos aqueles a qual o reconheceram, lhe deu o poder e a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Então, meu querido, aqui está uma maravilhosa informação que nós temos, aonde haverá o arrebatamento. Haverá o arrebatamento, aqueles que estarão aguardando, esperando o casamento com a noiva. E o que é maravilhoso, que a Bíblia por si só ela se explica, veja essa imagem ali, ó, das vestes nupciais, os convidados para as bodas. Os convidados para as bodas, as vestes nupciais. A Bíblia por si só se explica. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 ao 9, fala das vestes nupciais, que é a volta literal de Cristo Jesus, e junto com ele, aonde estarão aqueles que foram arrebatados, e a igreja como um todo receberá essas vestes nupciais. E o que são essas vestes nupciais? Ali fala, é a bodas do Cordeiro, acabou, Cristo está voltando, agora é as bodas do Cordeiro. O que será as vestes nupciais? As vestes nupciais são o linho fino e branco, que são os atos de justiça do santo, daqueles que amadurecem, daqueles que crescem, daqueles que se esforçam no Senhor. Coisa linda, né? Falamos também sobre as 10 virgens que vão ao encontro do noivo, 5 prudentes, 5 loucas, ou seja, 5 serão arrebatados e 5 não serão. Mas mesmo assim são salvas em Cristo Jesus. Não são a noiva, fazem parte da noiva, elas são as 10 virgens. 5 serão arrebatadas, 5 permanecerão aqui. Elas são salvas em Cristo Jesus, mas vão passar pelo processo de amadurecimento da grande tribulação. Elas vão conseguir azeite, elas vão acender as suas lamparinas. Como já tenho dito, o arrebatamento será um momento de grande avivamento. É o que nos mostra na parábola das 10 virgens, que é uma das penúltimas parábolas, ali fazendo um fechamento no livro de Mateus. E, como eu disse, a Bíblia por si só se explica. Lá no livro de Revelações, o mesmo Jesus que fala a judeus nos evangelhos, fala a todos os povos no livro de Revelações, pedindo para que João escreva os 144 mil virgens. Olha, 10 virgens, 144 mil virgens. Veja essa imagem aí, ó. Que legal, né? Que bacana. A Bíblia por si só ela se explica, que está lá escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 ao 5, aonde Jesus voltando, estabelecendo a sua volta, iniciando o reino milenar, junto com eles estão aqueles que foram arrebatados antes, e eles têm um cântico novo em sua boca, e esses foram comprados como primícias e ofertados ao Pai e ao Cordeiro, os 144 mil virgens, que não havia neles encontrado em sua boca mentira. Que é isso que significa ser virgem, é não viver na mentira, é viver na verdade, ok? E hoje, o que nós vamos fazer? Hoje nós iniciamos então, finalizando aqui o terceiro vídeo, fechando este pensamento, fechando esse entendimento do arrebatamento da primícia. Então vem comigo aí, ó. Veja essa imagem, ó, Filadélfia e a promessa. Essa imagem arremete a Apocalipse capítulo 2 e 3, aonde está ali Cristo Jesus ressurreto, glorificado, num corpo glorificado, ali passeando sobre os 7 candelabros, que significam as 7 igrejas, simbolizam as 7 igrejas. Na sua mão ali está as 7 estrelas, que são os 7 anjos das igrejas, aqueles que orientam e dão direção às igrejas, ok? Então, leia comigo o que escrito está em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 13, assim, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre e ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Lembra de João? Eis que ele viu uma porta aberta. Que porta aberta é essa?
Vai recebendo entendimento aí. Sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Não é assim? Precisa ser assim. Não negamos o nome de Jesus. Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus, se dizem servir a Deus, que são o povo escolhido, e não são, mas são mentirosos, vivem na mentira. Farei com que eles se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu amei você. Que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Eu escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Glória a Deus. Então, queridos, aqui está, finalizando e fazendo um fechamento desse entendimento, dessa compreensão, o arrebatamento da primícia. Haverá arrebatamento? Sim, haverá arrebatamento. Mas é da igreja? Não, não é da igreja. É da primícia. Somente da primícia. Então, aqui nós temos esta promessa de Cristo Jesus. Nos evangelhos, Jesus fala aos judeus. Agora, no livro de Apocalipse, no livro de Revelações, ele está falando a todas as nações. E ele está dizendo, ei, eu vou guardar, eu vou livrar, eu vou proteger um grupo das 7 igrejas. Lembra que Apocalipse 2 e 3 fala das 7 igrejas da Ásia. Todas têm defeitos e qualidades, menos a igreja de Filadélfia. Ela não possui defeito, ela tem qualidade. Ela guarda o nome do Senhor. Ela persevera no nome do Senhor. Guarda a sua palavra, guarda o seu nome, não nega o seu nome. Então ela tem qualidades de depender totalmente do Senhor. Ela é fiel ao Senhor, ela se esforça no Senhor e ela depende totalmente do Senhor. Então o Senhor diz, como você guardou meu nome, eu também vou guardar você, vou preservar você, vou tirar você do lugar, do ambiente. O que é guardar? Tirar do ambiente e colocar no lugar protegido, para que nada aconteça. Então, aqui está a promessa do arrebatamento a uma das 7 igrejas da Ásia, porque todas as 7 igrejas da Ásia se sintetizam neste momento em que nós estamos vivendo. Qualidades e defeitos em todo o corpo de Cristo, em todas as nações do mundo. Então o arrebatamento, ele acontecerá não à igreja, mas àqueles que amadurecerem da igreja de Cristo Jesus, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E quem serão esses? A primícia. Por isso que ensino, falo desse entendimento e desta compreensão e revelação que o Senhor tem nos dado das Escrituras, do arrebatamento da primícia, ok? Então está aqui a promessa, ok? Vamos lá, Jesus prometeu? Sim, ele prometeu. Tem muita gente que Jesus não falou. Claro que Jesus falou, só que não falou nos textos que eles querem afirmar outras coisas. Jesus, aqui é ele que está dando a revelação a João. Nos evangelhos são os apóstolos que estão ali revelando, mas aqui é o próprio Senhor Jesus revelando a João, dizendo, João escreve porque é eu que estou falando. E agora é o Jesus ressurreto, o glorificado. Amém? Então, Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Veja essa imagem. Filadélfia, ela simboliza ali nas revelações de Apocalipse 2 e 3, a igreja do arrebatamento. Mas veja agora esta imagem, olhe bem para essa imagem aí, ó. Arrebatamento da primícia, a mulher, o filho varão e o dragão. Nossa, quanto medo, né, de ler e não entender, e a gente tinha tanto medo disso. Então veja agora, ó. Veja bem essa imagem, olhe um pouquinho mais para ela, perceba, isso está trazendo muito entendimento para nós, ó. Arrebatamento da primícia, a mulher, o filho varão e o dragão. Há mais promessas do arrebatamento no livro de Revelação? Claro que há, só nós precisamos entender. Mas leia comigo o primeiro que está escrito em Mateus 13, 9 ao 17, porque esta figura desta mulher, o varão, a lua, o sol, as estrelas, elas têm uma simbologia muito grande. Não vou poder falar de tudo aqui agora, mas vou falar apenas daquilo que é o tema, que é o arrebatamento da primícia. O que simboliza, o que significa esta imagem, esta revelação? Veja, vamos retroceder um pouquinho lá em Mateus 9 ao 17, diz assim, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça
Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Jesus, por que tu falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhe falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Preste atenção. De má vontade eles ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos, e poderiam ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e se converter, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejariam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ok? Então, para você entender esta imagem da mulher, do dragão, do sol, da lua, das estrelas, toda aquela imagem, todas aquelas comparações, figuras de linguagem que Jesus está usando agora no livro de Revelações. É para que aqueles que são carnais não entendam, mas para aqueles que são espirituais, que são humildes de coração, entendam e compreendam. Amém? Glória a Deus, como disse Daniel lá em capítulo 4. Então, uns iam para frente e para trás e o conhecimento, o entendimento, a ciência se multiplicaria. O conhecimento se multiplicaria nos últimos dias. E é o que nós estamos vendo aqui acontecer hoje. Então, por que Jesus revela esta revelação? João olha para os céus e vê estas imagens. O que elas simbolizam? O que elas significam? Vem comigo, leia comigo. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 ao 6, diz assim: apareceu do céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e ela gritava de dor, princípio das dores, pois estava para dar à luz, princípio das dores. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra, mostrando aqui o cenário já definido do anticristo, do falso profeta e, literalmente, de Lúcifer, né? Já está bem determinado, bem definido, ou seja, ele já se apropriou, ele já está com o seu governo, o governo já definido com a autoridade ali das cabeças, das estrelas, ou melhor, das coroas, já está muito bem definido o governo mundial, né? O único governo, já está bem definido, tá? Porque ele já está ali determinado isso. Acompanhe comigo o restante. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse. Presta atenção. E ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então aqui nós temos a revelação, a comparação, as informações através de figuras que Jesus traz, assim como ele fazia lá nos evangelhos através das parábolas, ele traz aqui agora uma linguagem de figura, para que nós olhamos para essas figuras e possamos interpretar através delas, através das informações que ele mesmo revela e ele mesmo dá. A Bíblia por si só se explica. Então Jesus aqui mostra claramente o acontecimento espiritual do arrebatamento, porque tudo acontece no mundo espiritual primeiro, para depois acontecer no mundo natural. Lembra de Daniel? Ali no capítulo 6 de Daniel, quando ele pede a Deus revelação daquilo que ele tinha sonhado, e ele ora durante 21 dias, de repente vem Gabriel e disse, no 21º dia, diz, olha, Daniel, Deus te ouviu no primeiro dia, e me orientou, me ordenou que eu viesse no primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia, ele me barrou,
Ou seja, no mundo espiritual, uma guerra espiritual no mundo espiritual, que ela acontece nesse exato momento que nós estamos aqui conversando. E aí, Miguel precisou intervir para que abrisse a passagem, para que o anjo Gabriel descesse e entregasse a revelação a Daniel. Assim acontece nesse exato momento no reino espiritual. Jesus está mostrando em linguagem de figura o que vai acontecer do arrebatamento de quem? Da primícia. Quem é a noiva? A igreja, do mundo inteiro. Quem é a noiva? A igreja. Quem é a mulher vestida do sol e com os pés sobre a lua? A igreja. Ela está grávida, com dores de parto, para ganhar quem? O filho varão, que não é Jesus, é a primícia. Ah, mas aqui está dizendo que eles vão governar com mão de ferro. Mas, queridos, você tem que ler a palavra, entender a palavra. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, fala que nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Ele nos trouxe. No livro de Apocalipse 2 e 3, nas 7 igrejas da Ásia, há o que vencer. O que diz lá? Que nós seremos governantes, que nós seremos como o Senhor nos colocará com Ele, para reinar com Ele, reinaremos com Ele. Por isso que diz ali que seremos reis e Ele julgará com mão de ferro. O Senhor Jesus prometeu isso. Está lá, é só você ler e ver, ao que vencer, mas somente ao que vencer. Então, está muito claro isso, que esse filho varão que vai nascer é a primícia. São aqueles que amadureceram primeiro e serão arrebatados. Então imagine você no mundo espiritual. Satanás sabe que ele não terá poder para parar, mas ele pode atrasar. Então, para ele isso já é o suficiente. Mas ele não vai ter poder o suficiente, ele vai querer ali tragar o filho da igreja, que é a primícia do Senhor. A primícia do Senhor para o Cordeiro e o seu Deus. Então, ele vai se posicionar. Ele e todos os seus principados e potestades. Aquele que ele organizou, porque ele já está aqui na terra, já tudo organizado. O único governo, aquela coisa toda, já vai estar tudo organizado. Então ele vai querer impedir, mas ele não vai conseguir. Porque os princípios das dores vai acontecer, a noiva, a igreja, a mulher, ela vai ganhar a criança, vai dar à luz e essa criança vai ser o quê? Arrebatada. E o dragão ali vai ficar tonto, quando ele vê, ele não vai conseguir tragar, ele não vai conseguir parar o arrebatamento, vai acontecer o arrebatamento, ele não vai conseguir impedir esse maravilhoso acontecimento, esse grande acontecimento, e o que ele vai fazer? Ele vai correr atrás da igreja, grande tribulação, vai ir atrás da igreja, mas Deus vai proteger a igreja, assim como fez com Israel no deserto, durante 40 anos, vai cuidar, vai ser o momento de maior avivamento da história. A grande tribulação, onde aqueles que não foram arrebatados ouvirão e terão entendimento e compreensão disso que eu estou falando, e eles se prepararão, o que hoje não oram, orarão, o que hoje não buscam, buscarão, o que hoje não se santificam, se santificarão, porque terão consciência que não foram arrebatados, mas são salvos em Cristo Jesus. São as virgens nércias. São aqueles que não se prepararam, não amadureceram o suficiente, mas entenderão que agora ainda há uma esperança, e que esperança essa? É a volta de Cristo Jesus. A volta de Cristo Jesus. Então o Senhor vai guardar durante 3 anos e meio, como diz ali, para que ali sustente durante 1260 dias, 3 anos e meio. Fantástico isso? Então você vê o arrebatamento aqui ou não vê? Você nota que Jesus ele nos mostra, ele nos aponta através de figura de linguagem o arrebatamento? Ok? Então continua comigo aí, vamos lá. A primícia, veja essa imagem aí, a primícia. Tá bom, né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 ao 5. Quem é a primícia? Agora, na sequência, Apocalipse capítulo 14, leia comigo. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, que de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão, era como de arpista tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Então, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados
dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Aleluia. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, são imaculados. Pastor, mas não são virgens? Não, mas é a figura de linguagem aqui também, mostrando que aqueles que vivem na verdade não são mentirosos. Então esses são imaculados, esses são virgens, não andam na verdade. Ou melhor, andam na verdade, não andam na mentira. Porque quem vive na mentira, quem que é o pai da mentira? Você já sabe. E quem é o pai da verdade? Então você também já sabe. Então aqueles que amadurecem, aqueles que vivem na verdade, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então aqui está a primícia. Nós vemos na sequência do Apocalipse capítulo 14 a revelação. No capítulo 19 é a volta de Cristo Jesus literal. Mas veja que no capítulo 14 ele está mostrando, trazendo uma antecena, né, uma cena anterior de quem estará com ele no capítulo 19. Quem que estará com ele? Aqueles que foram comprados como primícias para o Cordeiro e para o seu Pai. E o que é lindo na sequência dessa passagem, claro que nós vamos falar sobre isso na sequência dos estudos cronológicos que nós temos ali organizado, fala o quê? Que primeiro vai ser colhido a primícia, que é essa aqui, capítulo 14, e na sequência do capítulo 14, quem que vai ser colhido? A messe, o restante. Só você ler, está ali explícito e explicado, né, muito e claramente essa questão do arrebatamento da primícia e consequentemente a volta de Cristo Jesus, que se fecha no Apocalipse capítulo 19. Lindo isso, né? Então vem comigo, vamos lá. Veja a próxima imagem ali. Quem é a primícia? Essa é a pergunta que fica no ar. Então, pastor, eu entendi, acho que tu tem razão, acho que você me convenceu pela palavra, pelo Espírito, eu sou espiritual, eu estou inclinado ao Espírito, eu entendi, consegui compreender que realmente vai haver o arrebatamento e não é de toda a igreja, então eu tenho que me preparar, ou para ser arrebatado, ou para ficar aqui e aguardar a volta literal de Cristo Jesus. E aí, como é que vai ser? Senhor, quem é a primícia? Será que eu sou primícia? Vamos ver. Quem é a primícia? Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Vamos entender aqui quem que é a primícia. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vocês vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem e nem armazenam em celeiros. Mas, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valores do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como uma delas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagões, aqueles que não creem em Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de cada uma delas. Busquem, pois, em primazia, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, quem é a primícia? Aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça em primazia, em primeiro lugar. Guarde isso, marque isso. Leia comigo que também nos revela quem será a primícia em Marcos capítulo 12, versículo 24 ao 34, que diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses dois. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro Deus além dele.
amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do arrebatamento. Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer pergunta. Quem é a primícia? Aqueles que amadurecem primeiro, aqueles que colocam Jesus, o Pai, como primazia do seu coração, que se dedicam como primícia ao Senhor, que o Senhor está sempre em primeiro lugar em suas vidas, que amam a Deus de todo o entendimento, com todas as forças, com todo o coração. Então esses são as primícias. Veja se você está nelas. Veja se você está dentro deste grupo maravilhoso. Se você está predestinado a ser primícia. Veja, aqui está a predestinação da primícia. Ok? Vamos lá para a próxima imagem? Estamos já terminando, tá, querido? Arrebatamento. Cada um na sua ordem. Veja essa imagem aí. Aqui apenas para fazer o fechamento e entendimento de algo muito importante. Arrebatamento, cada um na sua ordem. Primeiro Cristo. Aí uma imagem alusiva a Cristo glorificado. É apenas uma imagem alusiva a isso. Não é ele, mas é alusiva a ele. Tá? Então, Jesus não é mais aquele magrinho, todo ferido, machucado, aquela coisa não. Ele é glorificado agora. Ele é glorificado, ok? Então, arrebatamento, cada um na sua ordem. Primeiro Cristo. Leia o que escrito está em João capítulo 14, versículo 1 ao 6. É importante nós lermos e entendermos isso. Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito. Eu lhes teria dito: vou preparar lugar. E se eu for, eu voltarei para vocês e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Arrebatamento. Aonde eu estiver. Onde Jesus está? Na glória com o Pai. Na casa com o Pai. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha, presta atenção. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho, aquele que abriu o caminho para o arrebatamento. No Antigo Testamento temos referência de 3 pessoas que foram arrebatadas, mas imagine vocês que elas estão referenciadas dentro da lei, dentro de um entendimento e de um compreendimento anterior a isso. Do Antigo Testamento 3. E no Novo Testamento, agora é o fechamento. O fechamento. Então aqui Jesus diz: eu sou o caminho. Eu vou abrir o caminho para o arrebatamento. Não para 1, 2 ou 3 pessoas apenas, não. Mas para todos aqueles que serão as minhas primícias. Todos aqueles que crerão em mim, que já descansaram nessa esperança. Então ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, onde que Jesus está? Ele vai nos levar para onde? Para lá, primeiramente. Quem? Aqueles que serão arrebatados, a primícia. Leia comigo então agora o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 23, que é um entendimento muito interessante sobre quem que vai ser o primeiro. Existe uma ordem que isso aconteça. Quem que é o primeiro? Cristo é o primeiro. Leia comigo. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, cada um por sua ordem. Primeiro, Cristo. Olha que interessante isso. Então, assim como os coríntios, havia um grupo também nos Tessalonicenses que eles não acreditavam, não existe ressurreição. Eles estão dizendo aqui, não tem esperança para quem morreu. Quem morreu já era e deu para a bola. Aí o apóstolo Paulo diz: não, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Assim como todos morreram em Adão, também todos aqueles que creram em Jesus ressuscitarão com ele. E aí ele vai falando, não, há uma viva esperança para aqueles que já morreram, sim, Senhor. Nós que estamos vivos, eles serão beneficiados porque ressuscitarão primeiro, é o que ele diz lá em 1 Tessalonicenses. Aqui ele está dizendo, não, eu quero que vocês entendam uma coisa, há uma ordem para isso. Tanto vivos como os mortos serão arrebatados.
Há uma grande esperança para isso. E ele diz, sabe quem que vai ser o primeiro a ser arrebatado? Cristo Jesus, porque ele morreu e ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, o que aconteceu? Ele foi arrebatado, assunto aos céus. E está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no trono de glória, na casa do Pai, literalmente. Então, primeiro Cristo. E segundo ali, veja essa imagem. Arrebatamento, cada um na sua ordem. Primeiro foi Cristo, e agora, quem será o segundo? As primícias. Pastor, é isso que está escrito? Então, por favor, leia na sua Bíblia. Você precisa olhar a sua Bíblia e, como diz o nosso querido apóstolo René, né, ele diz assim, tudo aquilo que eu foco expande. Quando eu comecei a ler a palavra, eu comecei a buscar sobre arrebatamento. Então, expandiu os versículos, expandiu as interpretações. Eu tenho aqui na minha mão, quero que você olhe, eu tenho aqui uma Bíblia Thompson, onde aqui temos a tradução Ferreira de Almeida. E eu tenho aqui uma outra Bíblia, a Bíblia Jeffrey, de Estudos Proféticos, com uma tradução de King James, de 1611, ou seja, ela é mais próxima do original. E sabemos que as traduções, elas engolem palavras, elas perdem algumas palavras importantes. Em algumas traduções, Cristo e as primícias estão tudo junto, achando que Cristo é a primícia, e de fato ele é a primícia dos que dormem, mas aqui ele está dizendo, haverá uma ordem para isso. Primeiro será Cristo. Segundo, as primícias. Quem são as primícias? Aqueles que amadureceram primeiro. Ok? E quem será o terceiro? Acompanhe comigo ali, ó. Arrebatamento, cada um na sua ordem. E os terceiros a serem arrebatados serão quem? Os de Cristo na sua vinda. Olha só, leia comigo. Mas cada um por sua vez, por sua ordem. Primeiro Cristo, segundo as primícias, porque é uma vírgula, e as primícias está no plural e não no singular. E terceiro, depois os que são de Cristo na sua vida. Interpretação de texto. Glória a Deus. Aqui, ó, 3 sujeitos. Cristo, as primícias e depois os que são de Cristo. Leia comigo na íntegra, na interpretação e tradução da King James 1611, que é a mais próxima do original. Então vamos lá. Ó. Então, cada um na sua ordem. Então, daí depois virá o fim. Quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, ao Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, o reino milenar de Cristo, porque na volta de Cristo Jesus, ele institui o reino milenar, né? Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando ele diz de tudo que lhe foi sujeitado, fica claro que isso inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo que lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. E aqui termina o reino milenar e entramos na eternidade futura com Deus Pai Todo-Poderoso. Fantástico isso? Então essa é uma revelação que tem. Tudo aquilo que focamos expande. Então aqui está o entendimento, uma compreensão desta passagem que quantas vezes eu li e não entendi, não compreendi. Mas quando o apóstolo René ele ensinava sobre primícia, ali ardeu o meu coração e comecei a estudar a partir dali. Não faz muito tempo que eu tenho esse entendimento, essa compreensão. É a partir do momento do estudo das primícias em que houve essa revelação. Veja comigo que escrito está em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, que é os que são de Cristo, né? Ali o próprio apóstolo Paulo falando sobre isso. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram, morreram. Dizemos a você, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, certamente não precederemos aqueles que dormem, morreram. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois disso, aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com eles nessas palavras. Então aqui está aqueles que não subiram no arrebatamento, ficaram aqui, como diz lá Jesus nos dias de Noé, estarão 2 no campo, um será levado, outro será deixado, será nesse momento aqui. Quando Jesus está voltando, os mortos ressuscitarão primeiro. Então a primícia que foi arrebatada estará voltando com Cristo Jesus, estabelecendo ali o início do reino milenar de Cristo.
E aqueles que estiverem, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. Mas não serão todos, somente aqueles que são as virgens nércias, que estão cheias do Espírito Santo, que suportaram, que foram guardadas nesse período da grande tribulação, terão seus corpos transformados. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e será um assunto até os céus, ao ambiente onde, o lugar onde o Senhor estará se apresentando, onde todo olho o verá, ok? Então, os que são de Cristo na sua vinda, ok? Aí João 5, 21, 29, fica essa referência para você ler aí, tá? Vou pular aqui para não ser muito cansativo. Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 38, ó, aqui fala sobre do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso que vai acontecer na grande tribulação. Vai expurgar daqueles que aqui estiverem, vão amadurecer desta forma. Eles vão entender e compreender e vai ser expurgado todo o mundo de dentro deles, todos os desejos e vontades desta terra. Como disse, vai ser um grande avivamento. O que hoje, nesse período antes do arrebatamento, não oravam, aqueles que não forem arrebatados vão orar. Não liam a Bíblia? Vão ler. Não buscavam a Deus? Vão buscar. Então eles vão entender isso. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí eles não vão dar mais a sua vida por preciosa. Eles vão confiar no Senhor, vão clamar, buscar o Senhor e vão ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque é o que nos diz a parábola das 10 virgens. Elas conseguiram o óleo, elas conseguiram o azeite para se apresentar diante do noivo. Amém? Glória a Deus. Então leia comigo aqui, para finalizar agora. Primazia. Primeiro lugar, ou maior importância de algo ou alguém, preferência e prioridade. Assim começamos esse estudo e assim terminamos com essas 3 palavras fundamentais e importantes. Se Jesus for a primazia no meu e no teu coração, nós nos tornaremos primícia. E nos tornando primícia, estamos aptos a sermos colhidos no arrebatamento. Porque o arrebatamento é ser colhido antes dos demais. Então, em nome de Jesus, querido, eu quero que você guarde esta palavra, que você estude. Aqui não está tudo o que podemos falar sobre esse entendimento, é apenas uma conclusão disso. Em outras ministrações podemos ampliar as referências bíblicas para consolidar ainda mais esse entendimento. Mas estude, peça que o Espírito Santo te revele, porque somente os espirituais entenderão. Os carnais não entenderão, mas os espirituais entenderão. É o que nos revela a palavra. Veja o próximo slide, então. Queridos, hoje nós terminamos, então, ali, já falamos sobre o princípio das dores, falamos sobre a apostasia. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena. Falamos já sobre o anticristo e hoje terminamos o arrebatamento da primícia. Então, nos próximos estudos, nós vamos falar sobre a grande tribulação, depois a volta de Cristo Jesus, já dentro do reino milenar, o reino milenar de Cristo, o juízo de Satanás e a eternidade futura. Amém? Então, não perca, esteja conectado, por isso eu peço mais uma vez a sua ajuda, o seu apoio, a se enganjar para que possamos alcançar o maior número de inscritos possíveis, passar de 1000 quanto antes, para que o YouTube possa nos sugestionar a mais pessoas, tá bom? Veja essa imagem ali, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo culto, até o próximo estudo, querendo Deus.